Hoje nós vamos tratar sobre o item 3, os vícios de linguagem do discurso da oposição. É isso que eu quero tratar com vocês hoje. E hoje, se Deus permitir, nós vamos encerrar esses 2 versos que nós estamos tratando aqui de Tito. Vamos lá. Existem alguns obstáculos na igreja que devem ser removidos, cujas bocas devem ser paradas, porque ele fala isso, né? No versículo 11, aos quais convém tapar a boca. Deixe esses caras quietos. Não deixem eles falar. Não dê voz para eles. Então, nós já verificamos o seguinte. Nós temos, até mesmo dentro da igreja, nós temos, às vezes, opositores à nossa liderança. Pode ser um obreiro nosso, pode ser um professor de escola dominical, pode ser um líder de departamento, pode ser qualquer outro tipo de pessoa, pode se levantar com uma oposição. Com ensino diferente, com ensino oposto, com ensino contrário. Olha, a igreja acredita, eu não acredito. Então, quando você fala um negócio desse, você é professor de escola dominical, você é um líder de um departamento, você é um obreiro, é um grande problema. Uma coisa é você vir falar comigo no particular. Uma coisa é você pegar o púlpito aqui, o microfone e falar. Você pode causar uma celeuma. Você pode causar uma confusão. Tudo bem? Pode causar uma divisão. Porque você pode ter seguidores seus aqui embaixo que vão querer seguir você. Aí você acaba usando uma divisão dentro da igreja. Então ele fala o seguinte, esses caras têm que ser calados. Eles não podem ter voz. Pô, se ele falou isso daqui, irmão, ele está orientando Tito. Isso é uma orientação para nós. Hoje a gente parece que quer lidar com a igreja com o politicamente correto. A gente quer dar oportunidade para todo mundo. Um camarada que chega hoje aqui, que é amigo. Não, esse aqui é amigo de ciclano, esse aqui é fulano de tal, esse aqui é anjo. Pastor, esse aqui é um serafim, esse aqui é um querubim. Aí quer que eu deixe o serafim e o querubim falar. Não, mas ele é santo, 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 santo. E você quer que eu deixe falar. Mas sabe o que acontece? Eu tenho um grande problema. Né? Eu tenho um grande problema. Você vai ficar chateado comigo. Você vai ficar chateado comigo. Porque eu tenho um grande problema. Não adianta chegar de paraquedas para ele. Você vai ter que me avisar 1 mês antes que vai vir, 2 meses antes que está vindo aí uma caravana. Tá? E aí eu vou orar para Jesus furar o pneu, para o cara não vir, para não dar certo. Porque eu tenho um problema. Eu aprendi isso com o meu pastor, então é muito difícil. Vocês sabem disso. Há tempos atrás, eu não sei se vocês se recordam aqui, houve um irmão que veio aqui, e pediu para, não sei se ele era o pastor, ou era evangelista, não sei o que era, uma irmã vinha aqui, frequentava a nossa igreja, não que ela era membro da nossa igreja, ela vinha de vez em quando, e ela trouxe uma pessoa, e ela, quando chegou para mim, ele é pastor, não sei o que ele é, e eu não dei oportunidade para o cara falar. Aí não sei o que aconteceu, eu dei oportunidade para o cara falar, cantar um hino, vai. O cara começou a falar. Meu Deus, eu falei, tá vendo? Como eu não dei oportunidade para o cara pregar, ele aproveitou a hora que foi falar. O pastor Marcos estava contando para mim, né, um caso que aconteceu agora na igreja que ele foi pregar lá. O pastor deu oportunidade para o cara cantar, o cara falou um tempão. Até que o pastor mandou um bilhetinho para ele e mandou ele parar, porque o tempo dele tinha acabado. E não cantou. Não, sabe qual é o grande problema? Que nós tomamos essa atitude e você vai pensar que a gente é frio. Que a gente é endemoniado, que a gente é perturbado. O meu pastor é grosseiro. Não é. Não, eu não sou endemoniado, sou grosseiro, mas nem tanto. Mas não, por isso que eu não dou oportunidade, para não ter essa confusão. Pelo amor de Deus. É zelo, é verdade, gente. Não pode ser, não pode vir a primeira vez aqui. A gente tem que conhecer a pessoa. Tem que ser do nosso ministério, tem que ser uma pessoa que a gente já está acostumada. Tem que ser uma pessoa que é recomendada por um pastor nosso. De onde você veio? De onde você vai? Não adianta. Outra coisa, eu não
gosto de cara, eu não convido gente que manda para mim no celular dizendo, pastor, estou à sua disposição, o dia que o senhor precisar, só me chamar. Nunca vou chamar. Eu nunca vou chamar. Estou com a agenda aberta. O cara manda para mim, estou com a agenda aberta. Eu também estou. Eu também estou com a agenda aberta. O Tremembé me ligou hoje, o Tremembé, congregação nossa, falou, você vem pregar aqui, tal. Eu falei, tá bom, só depois de maio. Pode ver aí uma data aí, depois de maio eu posso. Até maio eu não tenho condições. Para você ver, congregação nossa. Agora os caras chegam aqui, os caras querem pregar, né? Então é difícil. Então, Paulo, ele manda o Tito tomar muito cuidado nesse sentido. Então, a disciplina, é lógico, ela deve ser exercida com amor. Tudo bem, irmãos? Ok? Por quê? Porque a igreja de Deus deve ser considerada antes dos indivíduos. A igreja de Deus, ela deve ser levada em conta, ela deve ser levada em autoestima, em detrimento das pessoas que aparecem aqui. A igreja tem que ser sempre preservada. Embora quem cuida dela é Deus. Mas Deus deu ela para a gente também cuidar. Tudo bem, irmãos? Então a gente toma muito cuidado. As comunidades são afetadas pela conduta dos indivíduos. Olha só, as pessoas são afetadas. Gente, presta atenção. Nós sabemos aqui, nós estamos na igreja de Creta. Todo mundo achava os cretenses o quê, irmãos? Qual era a fama dos cretenses lá fora? Vê o verso 12. Olha lá. Olha aqui. O que os homens achavam dos cretenses? Olha o verso 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Que péssimo testemunho que os cretenses davam para as pessoas de fora. Olha só o que eles falam a respeito dos cretenses. O sinônimo que eles tinham. Eu acho muito interessante isso daqui. Nós temos que ter uma característica na nossa igreja. A nossa igreja tem que ser conhecida aí fora de uma maneira, de uma forma. E nós somos considerados assim. Por isso que todos que vêm pregar aqui, eles falam que eles ficam preocupados, que eles tremem para pregar aqui. Graças a Deus, irmão, eles não sabem de nada, inocentes. Pensa que a gente é o supra-sumo. Não tem nada a ver, né? Quem sabe. Que não somos assim. Aliás, nós gostamos de quem prega a palavra de Deus, nós gostamos da simplicidade dos irmãos trazendo uma mensagem para nós correta, cheia de fervor, cheia de graça. Nós gostamos disso aqui. Mas eles aí fora têm a gente em autoestima. São doidos, por isso que eles se convidam para poder pregar aqui. Querem vir pregar aqui. Tem gente que quer vir pregar aqui, só que eu não convido. Não dou esse gostinho para alguns aí, né? Não faço isso. Mas qual é a fama deles aqui? Então, aquela cidade tinha uma má fama. Esta cidade, as pessoas... Por quê? Por causa da conduta dos indivíduos. Então, nós temos que tomar cuidado. A igreja tem que tomar cuidado com a conduta dos indivíduos. Principalmente os que vêm para cá, e nós quando vamos para lá também, para qualquer lugar. E nós quando vamos para lá. A gente pergunta, como é que foi aí o irmão? Como é que o irmão pregou? Eu falo com o pastor, como é que foi aí, irmão? Foi uma bênção? Foi legal. Então tá bom. Se eles estão falando que tá legal, eu acredito neles. Entendeu? Nós temos que fazer isso. E aí Paulo está alertando eles. E agora, olha só o que ele fala. Primeiro lugar, quais são os vícios de linguagem? A falácia. Eles eram, o verso de número 10. Eles eram faladores vãos. O verso. Desordenados, faladores vãos. A linguagem desses opositores é cheia de recursos de retórica. A falácia. Uma falácia é todo enunciado, raciocínio de teor falso, mas que se tenta passar por verdadeiro.
Aí é um sofisma. São pensamentos, são ideias que o cara, ele forma aí, ouvindo um monte de pregador, ou ele lê um livro, e aí ele vem aqui com aquela retórica dele, com aquela ideia nova, com aquele pensamento novo, e ele quer implantar na igreja. Lembra que eu estava comentando com vocês aqui que não havia céu? A gente também participou desse negócio. Lembra, né? Contei para eles semana passada do chileno, que pregou que não havia céu. Foi só o seu irmão que sofreu, né? O Isaac está no Japão hoje. Mas eu estava enrolado lá no meio, e a gente estava acreditando. Para você ver a falácia do camarada. Então, temos que tomar cuidado. E ele está falando que tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoas, tá certo? Eu acho interessante. Muita gente, um exemplo claro que a gente vive hoje em dia, quer ver? Uma fala que isso aqui está no nosso vernáculo, está no nosso dia a dia, está na nossa mente, está nas nossas palavras, está dentro da nossa casa, está na internet, está em todos os lugares. Uma frase, entre aspas, a igreja mudou. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. A igreja mudou. Quem mudou foram as pessoas, e não a igreja. A igreja não mudou. A igreja ela é de Jesus. Fundada por Ele, chamada por Ele, Ele que chamou para fora, Ele que derramou sangue por ela, Ele que está formando a sua igreja. Agora, as pessoas é que mudaram. As pessoas é que estão mudando, irmãos. Eu acho interessante isso daqui, Outra coisa, não querem obedecer. Quer ver, as pessoas hoje, obediência, elas mudaram por algum motivo pecaminoso. O dia que nós estamos vivendo, quanto mais vai se aproximando aquele dia, qual dia? A vinda de Jesus, mais a gente vai se afastando das coisas de Deus. Por isso que as igrejas emergentes estão criando o culto da 1 hora. A igreja emergente criou o culto da 1 hora, porque a gente tem tão pouco tempo que a gente não pode perder um tempo num culto de 2 horas, Sérgio. Então as igrejas emergentes, que foram criadas a partir do ano de 1970, as igrejas emergentes, que é aquele cântico rápido, cantou o grupo de louvor, pregou a palavra, deu o horário, terminou e vai embora. Essas são as igrejas emergentes. As igrejas emergentes estão se moldando hoje ao tempo. A igreja de Jesus, ela é diferente. As pessoas, nós estamos mudando para agradar as pessoas. A igreja está mudando a sua liturgia, a sua forma de agir, a sua forma de conduzir, pensando no bem-estar das pessoas. Olha que coisa. Então hoje surge alguém com um pensamento diferente, novo, que vai agradar a gente. Esse a gente vai gostar. Essa igreja eu quero ir, porque essa igreja, gente, é diferente da nossa. Sérgio, que a gente tem que vir aqui de quinta-feira, sentar 1h30 para estudar a Bíblia, tem que vir no culto de oração, segunda-feira. Tem que vir não, né? Tem o culto de oração segunda-feira, e o pastor massacra se você não vem. Chega lá, o pastor de domingo é louco, fala que se você não vem, você tem que vir. Entendeu? Chega um membro novo da igreja aqui, o pastor chega e diz assim, eu não estou preocupado com o culto de domingo à noite não, mas o culto de segunda e o culto de quinta é o culto que você tem que vir. Não é possível um negócio desse. Tem que vir no culto de domingo, o culto de domingo é festa. O culto de domingo é louvor, que você vê todo mundo se confraternizando. O culto de domingo à noite. Mas as igrejas emergentes não. Elas já tiraram o culto da semana, elas já tiraram o culto de oração, elas já tiraram o culto de ensino da palavra de Deus, elas já tiraram a escola bíblica dominical. Elas estão tirando o mínimo possível, né? O máximo possível de você estar frequentando um templo. Que você está se juntando aqui, saindo do seu lar, saindo da sua casa, do seu trabalho, do seu dia cansado, para poder vir aqui. Salão, né, de festa.
Isso. Isso. É verdade. É. Então, nós estamos, tá vendo? Estamos se adaptando. Por isso que quem mudou não foi a igreja de Jesus. Quem está mudando são as pessoas. E hoje, se surgir alguém falando algo que agrade aos nossos ouvidos, agrade a nossa canseira, agrade deixe a gente mais confortável, é esse que a gente vai querer seguir. É isso que a gente vai querer seguir. Então, Paulo está orientando para esses tipos de homens que estão surgindo hoje. Você vai para a internet, você vai encontrar um monte de gente assim. Porque, olha só, e esses pregadores, eles são desobedientes à palavra, em sua maior parte tornam-se no ministério da desobediência, mais aplicados que os que vivem no ministério da obediência. Eu acho interessante isso daqui. Gente, e aí o que acontece? Muitos desses camaradas que abrem igreja, porque eles são contra obedecer uma liderança. Obedecer a liderança. Eles não querem obedecer a liderança. Tem um texto da palavra de Deus que me fugiu aqui agora, eu estava pensando nele, mas ele fugiu da minha mente, daqui a pouquinho ele vai voltar. Ele vai voltar. Que esse tipo de rebeldia que existe nesse tipo de homens, existe um espírito sensual atrás deles. Foi Paulo, não sei se foi Paulo que escreveu isso daí. Eu vou lembrar daqui a pouquinho para falar com vocês. Mas eles têm um espírito por detrás deles, esse tipo de pessoas. Segundo lugar, qual é o vício de linguagem do discurso da oposição? Segundo, primeira falácia, a igreja mudou. Segundo, paixão. Porque ele diz aqui, olha só, o texto da palavra de Deus, bestas feras, muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, os quais convém para homens que transtornam casas inteiras ensinando. Onde é que está escrito bestas feras? Tem uma versão aí que está bestas feras, né? Feras malignas. Ou em outra versão, bestas feras. Olha que coisa. Bestas ferozes. São indivíduos inflamados de um conceito, de uma ideia, de uma teologia, que nasce da disputa, da amargura, da inveja, do ciúme, da soberba. O que motiva toda essa paixão não é o evangelho, pois se fosse, não seriam tão críticos e impiedosos na fala. O evangelho promove a pureza, o amor, a humildade e principalmente a obediência. Então ele mostra que existe esse tipo de homens lá. Que esses homens deviam ser calados. Esses homens deveriam ser, você não devia dar oportunidade para esse tipo de homens. O terceiro, sensualidade. Olha só, disse que esses homens, irmãos, os quais comentam, homens que transtornam casas inteiras. Olha só, ensinando que não convém por torpe ganância. Os desejos ocultos por trás de toda essa oposição é o mesmo que a igreja lá de Judas enfrentava na época onde ele escreveu. Onde os opositores buscavam reconhecimento, seja por mérito ou por dinheiro. Porque eles falam aqui, por torpe ganância. Torpe ganância, um desejo de querer ser reconhecido ou um desejo de querer enriquecer. Um desejo de ser reconhecido ou um desejo de questão financeira. Quantas pessoas estão vivendo hoje na igreja, estão abrindo igreja hoje com esses sentimentos? Sentimento de exaltação pessoal ou sentimento de aproveitamento da igreja. E ele fala que esses homens eram esse tipo de homens. E do nosso meio, de vez em quando, surge, a gente vê. Está dentro do contexto evangélico, um contexto cristão, contexto de igreja, participando de igreja, e a gente está vendo. Que as pessoas, às vezes, não têm uma profissão, sai do seu emprego, não arruma mais trabalho, e ele é crente, o que ele quer abrir? Uma igreja. Que ele está pensando, num sustento. E onde é que eu posso tentar arrumar um sustento? A igreja. Se ele tiver um salão da sogra, não precisa pagar o aluguel, usa o salão da sogra, e aí vai fazer culto. E seja o que Deus quiser. Muita gente, irmãos.
E você vê com esse objetivo. E ele está falando que já naquela época tinha esse tipo de pessoas que estavam passando por esse tipo de coisa. Olha só. E Judas descreve isso como síndrome de Lúcifer, irmãos. Lúcifer. Olha que coisa. Preguiça. Outra coisa. Preguiça. O quarto vício comportamental desses opositores é a inutilidade no reino de Deus. Eu achei isso aqui muito interessante. Porque quem fala demais e não faz nada? Não é? Está lotado de gente que fala demais, que ensina demais, que prega demais, mas não faz nada. Que critica, mas não ajuda em nada. Tem uma ideia perfeita para tudo, irmãos. De vez em quando aparece no nosso meio. Mas não serve sacrificialmente ao Evangelho. Não se envolve com a igreja local, pois são paralisados por suas travas teológicas que os tornam imprestáveis e nocivos ao reino. Então ele está falando que haveria, e eu estou tratando com o obreiro aqui, viu gente? Vocês que são membros da igreja, vocês estão livres dessa, viu? Tá bom? Vocês são aí membros da igreja, leigos da igreja, fiquem despreocupados, isso não é para vocês não. Por enquanto, vai chegar a parte de vocês. Mas nós estamos apanhando, porque não adianta, irmão. Muita gente está cheio de ideias. Né? O Miles Mouro falava, né, que o cemitério é o lugar mais cheio de ideias, né? Onde todo mundo estava cheio de ideias, só que morreram. Não realizaram tudo aquilo que eles pensavam. E na igreja não é a mesma coisa? Quanta gente com ideias ótimas dentro da igreja. Mas chega para mim e fala o seguinte, pastor, vamos fazer esse negócio? Por que o senhor não faz assim? O senhor não faz assado? Aí eu olho assim, faz você. Faz você. Você quer dar mais trabalho para mim? Eu já não aguento nem o que eu tenho, eu vou dar mais trabalho para mim? Você quer pensar e quer que eu faça? Sérgio, quer pensar e quer que eu faça? Eu vou atrás. Não, irmão, eu abençoo você. Se Deus deu a ideia para você, é para você fazer, é para você realizar. Entenderam? Amém, irmão? Manval outro dia chegou com um negócio para mim aí, né? Aí eu falei, Manval, a senhora vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor, né? Falei, falei, a senhora vai fazer. Ela chegou com a ideia e ela chegou com o bolo pronto. Já chegou com o bolo pronto. Falei, parabéns, pode fazer. Falei com a chefe do departamento que ela quer fazer lá, já está tudo certo. E ela vai fazer. Lá na nossa ceia eu vou falar o trabalho que ela vai realizar para nós aí. Mas isso aí é no coração dela. Ainda bem que ela não passou para mim, né? Graças a Deus, né, irmã Val? É para a senhora, e a senhora vai fazer porque eu sei que a senhora faz. Entendeu, irmãos? Então, olha só, esse tipo de pessoas, e ele está falando que esse tipo de homens seriam os vícios de linguagem do discurso da oposição. A falácia, a paixão, a sensualidade e a preguiça. Tudo bem? Maravilha, gente? Graças a Deus que muito pouco a gente teve problemas na nossa vida, no nosso ministério em relação a isso daqui. Vou falar que nós não tivemos. Lógico que tivemos. Não aqui, né, mas em outros lugares. Ou até aqui mesmo, no nosso ministério, na Parada Inglesa. Nós nos defrontamos com algumas coisas dessas aí, durante ao longo de todos esses anos. Mas Deus nos livrou de todas essas. Desse tipo de homens. O que fala lá, meu? Obedecei? Pode falar. Você tinha que ler esse texto aí? Aí, ó. Obrigado, viu? Só para lembrar, né? Eu tô ralado, né? Mas só que tem uma coisa, vocês têm que fazer a obra de Deus
para que a gente não faça a obra de Deus gemendo. Ué, por isso que nós não fazemos sozinhos. Nós não fazemos tudo sozinhos. Ai daquele que fizer também, tem uma contrapartida. Vocês também não podem oprimir a liderança. Então, existe uma contrapartida. Nós temos a nossa responsabilidade, mas os membros, a igreja como um todo, também tem a sua responsabilidade. Entendeu? Então, cada um tem a sua. Vamos continuar aqui. Tá bom, gente? Que eu quero terminar hoje aqui. Outro, as características do discurso da oposição. Eu falei dos vícios, agora eu vou falar das características. Paulo revela a Tito as características do discurso desses faladores bons. Está no versículo 10, o 11 e o 12. Primeiro, desobediência. Desobediência. É o grande problema. O pastor Marcos, na sua última aula, tratou de desobediência. O pastor Marcos, na última aula da Escola de Liderança, ele tratou sobre esse assunto da desobediência. A desobediência é um grande problema. Já começa por aqui, não devo satisfação. Não devo satisfação. Realmente, você não deve satisfação mesmo. Eu também não devo colocar você em nada, se você não deve satisfação. Também eu não posso contar com você. Irmão, uma das características do nosso Jesus é que ele foi obediente. Obediente a quem? O Pai. O Pai tinha um plano e a carta aos Filipenses fala que ele foi obediente. Ele foi até o final. Lembra que eu citei domingo aqui que 3 vezes, a hora que ele estava na cruz, os caras falaram para ele, desce, desce, desce. 3. Os religiosos falaram, o ladrão falou e os soldados falaram, você não desce, desce, desce. Até na última hora, lá na cruz, chegaram para ele. Não, mas ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Se tem alguém que ensina para nós sobre obediência, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o modelo de obediência. Gente, mas aqui não existe uma obediência. Aqui a gente também não exerce aquela obediência autoritária. Nossa, eu tenho que fazer isso aqui porque eu estou mandando. Isso não existe. Autoritarismo. Aqui a gente não é um louco. Não é um louco. A gente pensa 1000 vezes antes de pedir um negócio. Incrível, né? A gente tem um defeito. A gente gosta de fazer. Eu gosto de fazer. Eu gosto de pedir. Eu tenho um problema. Entendeu? Muito raro. Mas uma característica é a desobediência. Eu vejo isso aqui no meu trabalho. E eu vejo os funcionários como é que eles tratam a sua liderança no trabalho. Eles não gostaram do líder, eles não foram com a cara do líder, não foram com o jeito do líder, e eles fazem tudo para boicotar qualquer coisa que ele faça. E eu estou no meio desses negócios, eu estou no meio desses desobedientes, e eu estou aqui o líder, e eu estou aqui no meio do negócio. E eu sou o cara que obedeço. E eu tento segurar os caras aqui, os meninos. Tento fazer com que os meninos pensem de forma diferente. E eu vejo, mas coisa besta, sabe? Coisa besta mesmo, que é coisa de homem, coisa de ogro mesmo, que acha que está certo, só que ele não entende que ele está dentro do sistema, que tem chefe, que tem subordinados, e que não adianta. Que a hora que o cara bater na mesa, o cara der um grito, o cara vai ter que fazer. Eles querem, acho que, chegar nesse momento, nessa fase. Mas eles são tão burros que eles não pensam nisso. Entendeu? Então, o que a gente aprendeu? Que a gente faz isso lá fora, a gente faz também dentro da igreja. Obedecendo à liderança da igreja. Tem uma direção, tem alguma coisa para fazer, tem alguma... né? Na medida em que a primeira coisa tributada desses falsos mestres pelo apóstolo é a desobediência. Porque há muitos desordenados. Tem alguma outra versão aí? Insubordinados. Aí, insubordinados. São desobedientes.
Gente que é insubordinada. Aí alguém chega para mim e falou, pastor, como é que é fulano de tal? É um insubordinado. Pastor, como é que é aquele irmão da igreja da parada inglesa? Porque eu não vou mentir, né, irmão? É um insubordinado. Como é que é aquela irmã? É uma insubordinada. É incrível, né? Ah, como é que é o Norival? O Brunelli vai falar para alguém? Vai comentar para mim a respeito de alguém? Vai falar para mim a respeito de alguma pessoa? É subordinado? É insubordinado? Como é que é? Entendeu? Como é que ele me vê? Com insubordinado, com desobediente? Ó, uma das características desses falsos homens aqui, ó, uma das características do discurso da oposição é a desobediência. E sabe o que a gente faz com uma pessoa desobediente, gente? A gente se afasta. A gente não pede nada. Infelizmente, é assim. A máquina não está correndo? A gente não tem tempo, irmão. Eu estou tratando com gente adulta, gente grande, gente que está há anos no Evangelho. Não começou agora. A gente pode, às vezes, encontrar isso. Uma pessoa que entrou na igreja hoje, que ainda não aprendeu o cristianismo, não aprendeu ainda, Jesus ainda não se manifestou na vida dele, o fruto do Espírito está manifestando na vida dele. Agora, de um carcamano, irmão, uma pessoa já está antigona na igreja, 50 anos de igreja, 20, 30 anos de igreja, não dá, dá? Não dá, né? Já passamos dessa fase, né, irmão? Tudo bem aí, gente? Vocês estão aqui? Meu Deus do céu, meu Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. For obedientes. O povo falou amém aqui, está gravando, por isso que eu estou falando. Amém. Vamos lá, outra coisa. É justo, olha, eu acho interessante isso daqui, ó. O comentarista que eu peguei, ele fez uma frase assim, ó. É justo com Deus desistir daqueles que cometem erros e ilusões, que não recebem a verdade no amor dela, pois onde quer que seja recebida em amor, a obediência não pode senão ser cedida a ela. Ó, quem recebe o amor de Deus, irmão, tem essa característica de ser obediente. Quem não tem esse amor de Deus, por isso que é falácia. Só fala. Fala. Mas na realidade, meu Deus. Incrível, né? E a gente vê em pequenos detalhes, pequenas coisas, difícil, né? Autojustiça, uma outra coisa, características do discurso da oposição. Autojustiça. São faladores vãos, ou seja, gente que vive se justificando. Gente que vive se justificando. A natureza do pecado é sempre estar se desculpando. Sempre tem uma justificativa. Tem uma justificativa porque eu sou assim. Tem uma justificativa porque eu sou desse jeito. Tem uma justificativa porque eu faço assim. Tem uma justificativa. Também. Você não sabe a vida que eu levo. Você não sabe a mulher que eu tenho. Você não sabe o pastor que eu tenho. Você não sabe a igreja que eu congrego. Você não sabe onde eu moro. Você não sabe onde eu... sempre vai ter uma justificativa. Isso é a natureza do pecado. Todas as vezes que, dependendo das coisas que a gente vai fazer, que a gente tem que se justificar, irmão, a natureza do pecado entra nesse negócio. E é relutante em reconhecer o seu erro, essa pessoa. Sempre que é confrontado, embora nunca tão justamente, mas encontra sempre uma forma de se defender, o quanto puder, usa argumentos fortes das Escrituras, aceita sorrateiramente um erro pela manutenção de outro, a fim de não se aceitar que está errado. Olha que coisa. Eu tenho diversos textos aqui, eu não vou nem citar os textos aqui para a gente não perder tempo hoje. Eu quero encerrar. Característica do discurso da oposição: vaidade. Em relação a si mesmo, são pessoas vaidosas. Uma outra característica daqueles que são opositores, são pessoas vaidosas. Irmão, são pessoas gloriosas, gostam mais de aplausos do que edificação piedosa, que é uma coisa muito vã. A respeito de seu trabalho, que é tudo em vão, nunca alcançando o alcance final e correto da pregação do Evangelho para a salvação. Porque aquele que semeia a vaidade,
que mais pode procurar colher? Senão vaidade. Com respeito aos ouvintes, que também gastam suas dores em vão, eles ouvem um grande barulho e pompa de palavras, e uma demonstração gloriosa de sabedoria humana, mas que pode envolver o simples e só em admiração. As pessoas, às vezes, podem só ver em nós uma admiração. Pela nossa fala, pela nossa eloquência, pela nossa inteligência, pelo nosso curso. Só isso que a gente vai receber das pessoas. Não é isso que a gente... Não deve ser essa a tônica da nossa vida. Não deve ser essa a tônica da nossa vida. Tudo bem, gente? Não deve ser esse o objetivo do nosso ministério. Não deve ser esse o objetivo do nosso ministério. Mas eles não mudam a vida... eu acho interessante. Mas eles não mudam a vida deles, não crescem em santidade, são deixados sem reforma. Seu ouvido talvez esteja um pouco com cócegas, mas seus corações permanecem intocados. Sabe por quê? Porque a gente fala, a gente faz o nosso discurso, a nossa mensagem, a nossa aula, apenas aguça o ouvido, mas não toca os corações. Aqui é forte. De que adiantou a gente se gastar, a gente se deixar se gastar anos e anos. E aquilo que a gente fez aqui apenas massageou o ouvido das pessoas. Não mudou o coração das pessoas. A gente perdeu nosso tempo, Sérgio. A gente perdeu nosso tempo. Então, é o que eu falo para vocês, eu até disse dias atrás. A gente traz conhecimento não para que haja informação na sua cabeça, mas que haja uma transformação no nosso coração. Na vida de quem fala e na vida daquele que ouve. Se houver isso no nosso meio, já valeu o nosso esforço, nossa dedicação, nosso estudo, o nosso empenho. Valeu muito. Valeu muito. Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se a gente vê uma pessoa mudada, vê uma pessoa transformada. Eu vi uma coisa que aconteceu aqui há um ano, acho que 2 anos atrás, eu não posso dar nome, mas aconteceu com uma pessoa aqui dentro da igreja, uma mudança radical, vocês não têm ideia. A gente ensinando, a gente falando, a gente pregando aqui, a gente citando textos bíblicos, a gente nos cultos falando a palavra de Deus, os irmãos pregando, Marco pregando, Zé pregando, Sérgio pregando, Josias pregando, os irmãos pregando, as irmãs pregando, falando aqui há anos. Eu não conto nada para ninguém, eu não vou falar nada para ninguém, mas eu vi o eterno Deus mudar o coração de um homem aqui dentro dessa igreja. É coisa absurda. É coisa absurda. É esperar em Deus. É esperar em Deus. Que uma hora a palavra de Deus entrou e a palavra de Deus tocou no coração desse cara. Coisa absurda, né? Graças a Deus que a gente tem bastante homem e vocês vão dormir sonhando e pensando quem é. Ainda bem que a gente tem bastante homem na igreja. Graças a Deus. E eu não dei mais detalhes. Que não te interessa. Mas eles não... nem suas almas são profundamente instruídas, nem alimentadas com conhecimento verdadeiro. Esses caras, nem as almas deles são profundamente instruídas, nem alimentadas com conhecimento verdadeiro, mas elas vão embora tão sábias quanto vieram. A estes Paulo chama vaidosos, palestrantes e soberbos. Quer ver? 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso... 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 6. Aqui, Primeira epístola de Timóteo 1, 6.
Eu precisava ler todinho o contexto para você entender. Ó, vamos ler a partir do verso 3? Põe para mim o 3, por favor. Só para a gente ler, entender o contexto. Ó. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, ele está falando para Timóteo, né? Para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Ó, continua. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora, tá vendo? Seja simples no pregar. Seja simples tá bem? No ensino da palavra de Deus. Obrigado. Continua, 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Olha o 6 agora. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas. Está vendo? Paulo fala que esses camaradas, esses palestrantes, são vãos. Eles entram em contenda, eles são soberbos. E de novo, tagarela, profano, vão. E ele fala, uma característica desses tipos de homens que a gente verifica hoje, irmãos. Que Paulo está escrevendo para Tito, ele está mostrando para Timóteo também que existia muito naquela época. Eu acho interessante isso daqui. É muito forte isso daqui para nós. Os seus discursos inchados procedem da profanidade de seus corações. Eles são como fango estranho no altar do Senhor, oposto ao que o Senhor santificou para a salvação do seu povo. Eles estão tão distantes da edificação da igreja que fazem com que os homens aumentem para mais iniquidade e profanidade. Gente, e o absurdo, sabe o que acontece? Está cheio de pessoas assim. Se nós temos o privilégio hoje de estarmos estudando essa palavra, você imagina igrejas que não... E obreiros que nem se aprofundam numa carta dessa de Tito para entender isso aqui para o seu próprio ministério, ou para o seu corpo ministerial, ou para administrar a sua própria igreja. Você imagina, Zé? Nós ainda temos o privilégio de estarmos estudando hoje aqui. Quiser a gente fazer uma enquete lá na nossa reunião, para saber quais igrejas que um pastor um dia tirou tempo para ensinar o povo a carta de Tito aos seus ministros. É uma carta que a gente tem que fazer isso aí na nossa reunião de obreiro. É uma carta que a gente tem que debruçar sobre ela um ano inteiro, Josias. Eu acho que a gente deveria, um dia nas nossas reuniões de obreiro, debruçar sobre essa carta, Sérgio, um ano inteiro, e a gente esmiuçar isso daqui para a nossa liderança da igreja. É lógico que eu estou trazendo hoje para o corpo, leigo da igreja também hoje aqui, mas serve para nós que somos ministros da igreja. Tá? Serve para mim, serve para você. Para nós dois, essas admoestações aqui que Paulo, essas orientações que Paulo está dando para Tito aqui, como é que seriam esses tipos de homens, tá? Então vamos continuar aqui agora, irmãos. 5º, o conteúdo do discurso da oposição. Nós já falamos sobre nós falamos sobre os vícios de linguagem, nós falamos sobre as características do discurso da oposição, e agora nós vamos falar do conteúdo do discurso da oposição. Conteúdo, tá? Porque a gente vai ver, irmãos, qual é o modus operandi desses camaradas que pregam. Qual é o conteúdo deles? Eles vão suprimir a verdade nas suas pregações. Eles vão suprimir a verdade nos seus discursos. E a verdade qual que é? É a palavra de Deus. Porque ele diz aqui, irmãos, por meio de seus vaidosos discursos e falas, poetas, filósofos, historiadores e teólogos, eles ainda assim permanecem tão obscuros em seu entendimento, errôneos em seus julgamentos, tão perversos em suas afeições e tão iníquos em suas vidas, como sempre. Diferente de quem? Dos profetas, diferente dos apóstolos. Que as suas mensagens era clara na transmissão da luz do Evangelho de Cristo para as pessoas. Trazia luz para as pessoas. Não traziam filosofias, não traziam pensamentos, irmão, que só enchem a cabeça do povo, mas traziam um Evangelho
eles traziam uma coisa simples, eles vinham falando de Jesus, eles vinham transmitindo a palavra de Deus, aquilo que os apóstolos haviam ensinado, aquilo que os profetas haviam ensinado a respeito de Jesus. O que acontece hoje? A gente hoje gosta de ouvir um discurso elaborado, um discurso cheio de sofisma, de ideias, de pensamentos, que enche a nossa cabeça, mas que não toca a nossa alma. A diferença está aí, ó. Não toca a alma da gente. Não muda o nosso coração. O que tira o nosso coração, transforma o nosso coração de pedra num coração de carne, é a palavra de Deus, irmãos. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Nós, como pregadores, como ensinadores, temos que criar um caminho para que o povo, construir um caminho para que o povo ande nele. Qual é o caminho que a gente tem que criar? O caminho da palavra de Deus. Porque se o povo andar lendo a palavra de Deus, se o povo andar ouvindo a palavra de Deus, se o povo andar com a palavra de Deus na mão, com a palavra de Deus no coração, gente, o Espírito Santo vem e transforma o coração dessas pessoas. Eu acabei de falar aqui agora a respeito de um homem. E eu acreditei que se nós só pregássemos a palavra de Deus, e esse cara ouvisse a palavra de Deus, ia chegar um dado momento que o Espírito Santo ia pegar a palavra de Deus, ia fazer algo no coração desse cara. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. A palavra de Deus fez isso. Não foi nós. Eu não precisei brigar, eu não precisei falar, eu não precisei corrigir a pessoa. Mas a palavra de Deus foi lá. Eu não sei se ele usou o Marco, não sei se usou o Zé, não sei se usou você, eu não sei se usou o Josias, eu não sei se usou as irmãs, eu não sei se usou alguém de fora. Mas em algum momento, a palavra de Deus foi lá e mudou o coração da pessoa. Que coisa, né? Hã? É. Falou com a pessoa, né? Com você? Ah, a palavra falou com a gente. Eu pensei que era você, esse homem. Ué, eu falei, meu Deus, será que é o Sérgio? Ai, falou comigo. Eu falei, ai, é o Sérgio, Jesus, tem misericórdia. Suprimindo a verdade, então, olha só. A diferença que esses homens aqui, irmãos, para os apóstolos ensinaram toda a verdade da Escritura. Eles não escolhiam aquilo que eles queriam pregar. Você viu que as pessoas hoje escolhem a passagem que querem pregar? Não vamos ler passagem sobre pecado aqui no domingo à noite, irmão. Não leia passagem de pecado não, hein? Não leia passagem contra idolatria. Eu convidei um amigo católico, rapaz, para vir aqui no culto à noite. Você vai falar justo de idolatria? Não vamos falar de tal coisa. Muda o texto. Muda. Escolhe aí um outro texto. Eu sou de uma época que a revista da Escola Dominical ia tratar sobre sexualidade. Aí veio a ordem do pastor lá de cima. Não vai dar essa aula, vai dar o Salmo de número 1. Mas pastor, a gente estudou aqui a revista da Escola Dominical. Pastor Marco Aurélio, coitado, passou por essa. Veio o recado lá de cima. Não dê essa aula. Essa aula trata de pecado. Sexualidade, era o problema de Davi. O adultério dele. Não quero que dê essa aula na igreja. Aí teve que dar o Salmo número 1. Você vai dar o Salmo número 1. Tá bom. Nós obedecemos. Eu sou dessa época. Eu já participei disso. Entendeu? Hoje não, irmãos. Hoje nós temos que ensinar todo o conselho de Deus ao povo. Todo o conselho de Deus é Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Gostemos, quer você goste, quer eu goste, quer a gente não goste, é a palavra de Deus. Esses camaradas aqui, o conteúdo do discurso deles, eles suprimiam a verdade. Eles pregavam aquilo que o povo gostava. Eles não atacavam o pecado do povo, eles não atacavam a má conduta do povo, eles não pegavam os textos, né, que iam trazer, que o povo ia sair oriçado do culto. Não volto mais nessa igreja. Poxa,
A gente não pode fazer isso, né, irmão? Não, esse povo não. Tem que fazer igual os apóstolos fizeram. Pregaram todo o conselho de Deus, toda a verdade de Deus. Eles ensinaram todas a Escritura, irmão. Todo o ensino da palavra de Deus. Não pode suprimir a verdade. A gente não pode dar ênfase a uma coisa e tirar outra. Nada disso. Uma igreja pode condenar. Eu acho interessante esse comentário aqui. Uma igreja ela pode ser firme para condenar o divórcio. Mas ela pode permitir que seus membros encham a cara. Né? Encham o caneco. Beber um pouco? Não tem problema nenhum. Nós vivemos numa sociedade que tem dificuldade de ser moderado, não tem? Por isso que a Bíblia diz que tem que ter moderação na gente. Então a gente não pode atacar uma coisa e ser liberal em outra, né? A gente não pode. Eu peguei 2 exemplos aqui. A gente ataca o divórcio, né? Que o divórcio está errado, o divórcio está errado. Não, mas chacara não tem problema não. Como? São 2 coisas. A igreja não pode. Ela tem que tomar muito cuidado nesse sentido, gente. A gente tem que tomar muito cuidado. Tá? E esses caras faziam isso daí, ó. E hoje não. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Toda a palavra de Deus ela é útil. Ela é apta para ensinar. Não é? 2 Timóteo 3,16. O que diz lá o texto de 2 Timóteo, capítulo de 3,16? Diz assim a palavra. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda Escritura. Quanta Escritura? 50% da Escritura. 90%, Meire? Quanto? Toda. 100%. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém, irmãos? Toda a Escritura é inspirada por Deus, viu? Até que a baleia engoliu Jonas é inspirado por Deus. Até as passagens controversas, elas são inspiradas por Deus. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. A frase é de um homem, mas a inspiração para escrever na Bíblia, essa frase de um homem, é de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A diferença desses opositores, desses homens, qual era o modus operandi deles? Eles não falavam toda a verdade de Deus. Eles não falavam, eles suprimiam a verdade. Volta lá, nossa tela. Suprimiam a verdade. A gente não pode fazer isso não, irmãos. Falar só o que agrada ao povo. Temos que falar toda a palavra de Deus. Eu estou falando uma coisa aqui que vai contra mim. Eu estou dando um ensino para vocês que vai contra, vocês, daqui a pouco, vocês estão sendo críticos e analisando o nosso ministério. A nossa vida, a nossa conduta. Eu estou abrindo o olho de você num texto bíblico que vai contra a gente. Eu poderia ter ficado quieto. Por que eu vou me meter nesse vespeiro? Eu estou mostrando para você como é que deve ser um pastor, como é que deve ser uma liderança. E que vocês são pessoas inteligentes, vocês começam a observar. O cara é assim, o cara é assado. Fala uma coisa, mas ele faz outra. Ele prega aqui, mas ele está batendo com a mulher. Prega aqui, mas ele... o cara fala palavrão de fora. Foi aqui, mas ele está... enganando. Poxa, que coisa, hein? Entendeu? Então nós estamos... Está contra nós mesmos aqui. Mas eu estou falando a palavra de Deus para a gente, né? Uma outra coisa, o conteúdo do discurso da oposição. A bajulação. Esses opositores da pregação pastoral de Tito não lidaram diretamente com os pecados da época, como os ministros piedosos fazem, mas enganosamente para não desagradar as pessoas. Quer ver? Eles faziam coisas, irmãos, para desfocar, para desviar a atenção das pessoas dos seus pecados, para eles não serem confrontados. Eles desenvolvem uma capacidade muito grande de bajular, de enganar em nome de Deus, levar as pessoas a enxergar a realidade por meio de suas falsas lentes, de modo que elas nunca vejam a verdade.
embora afirmar que são ortodoxos e bíblicos, não são. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Embora eles afirmem que eles são ortodoxos, que eles são bíblicos, eles não são. Eles gostam de lisonjear, de enganar. Eu acho interessante, porque eles preservam a vida deles, o erro deles, o pecado deles. Então a gente tem que maquiar, né? A nossa vida. Irmão, a gente pode enganar de quem a gente quiser, só não engana de Deus. Ó, Micaías fez isso aqui lá no Antigo Testamento. Micaías fez isso daqui. Eu achei interessante. No segundo livro das Crônicas, que são 27 versos, eu não quero ler com vocês. Mas se você puder ler em casa, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 18, verso de 1 a 27. Os profetas, eles estavam lisonjeando Acabe. Micaías não ficou firme. Eles profetizavam mentira. Coisas que Acabe gostava. Micaías não continuou falando a verdade. Não fica bajulando ninguém não, irmão. Falando a verdade para as pessoas. Infelizmente tem muita gente assim. Querendo bajular as pessoas. Até na pregação. Até no ensino da palavra de Deus. Enganação. Paulo diz que são pessoas cujas mentes estão enganadas. Primeiro eles são tomados de um profundo auto-engano. E depois engana os outros. A gente de vez em quando é enganado, irmãos. Nós mesmos nos enganamos a nós mesmos. Nós mesmos nos enganamos a nós mesmos. Você lembra quando o povo de Israel, a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus? Não, o povo de Israel estava em guerra com os filisteus. Eles mandaram trazer a Arca. Eles pensavam que a Arca, que era a presença de Deus, símbolo da presença de Deus, ia livrá-los dos filisteus. O que aconteceu? Perderam a guerra. A arca foi tomada porque eles achavam que eles estavam com Deus. Eles estão tão acostumados com o ritualismo, eles estão tão acostumados com a religião, que tem horas na nossa vida, e a gente corre esse perigo, hein? Que a gente vai pedir para Deus, e a gente não vai ser ouvido, talvez, por Deus, hein? Porque a gente tem que tomar esse cuidado na nossa vida. Nós temos que tomar esse cuidado. Tá? Auto-engano. Nós nos enganamos a nós mesmos, às vezes. E esses homens, eles enganavam os outros. Eles se enganavam a si próprios e eles enganavam os outros. Vamos lá, rapidinho. Disciplinando o discurso vão. Paulo reconhece o perigo desses faladores opositores e orienta Tito como reagir a eles. Ele orienta o jovem pastor. O perigo do discurso de oposição. Tá? Ele fala, irmãos, que é o seguinte. Ele não deveria deixar esses caras falarem. Porque, lembra que a hora que eu comecei aqui hoje, eu já comecei falando isso daqui. Um camarada desse, se ele tomar o microfone, se ele for falar, o rio nosso aqui está correndo, irmãos. O rio nosso é doce. O cara vem com uma palavra amarga. Essa palavra amarga entra, esse rio. Ele vem com um rio aqui, um outro riozinho, para nós, com águas amargas. E vai entrando no nosso rio que é doce. Daqui a pouco essa água amarga vai fazendo parte do nosso rio doce. E essa amargura pega um, pega no outro. Olha que coisa. Foi Heródoto que disse isso. Ele usou esse testemunho assim numa dos seus escritos, dos pais da igreja. Ele usou essa expressão. Que uma amargura tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que têm discurso de oposição. Você tem que freá-los. Freá-los. Serve de orientação para nós, somos pastores, serve para nós, somos líderes hoje aqui. Numa discussão, numa aula que a gente está dando, numa aula, numa ministração que está dando, vai arrumar confusão, para o assunto. Continua dando a aula, não prolonga, não vai, porque às vezes vai dar confusão. Tudo bem? Maravilha. Ele está ensinando para nós isso daqui, hein, gente? Cuidado. Outra coisa. 2. Os ministros fiéis devem se opor a sedutores. Ele mostra.
O dever de todo ministro fiel é, quando a ocasião oferecida, opor-se contra os sedutores e parar as bocas dos falsos mestres. Onde também a igreja deveria apoiá-lo e fortalecê-lo. Tá certo, pastor? O senhor fez bem. O senhor fez correto. O líder, na hora da reunião de irmãs, reunião de oração, reunião qualquer uma. Cuidado. Cuidado. Tem que mandar parar. A gente tem que prestar atenção, hein? Foge daquilo que nós estamos acostumados. Abre o olho. Cuidado. E caldo de galinha não faz mal para ninguém. Maravilha? Vamos continuar aqui. Então ele manda a gente parar esses camaradas aqui. Ok? Vamos continuar. O silenciamento dos faladores maus, cujas bocas devem ser paradas. Não significa que você deve jogá-los a uma inquisição, engasgar suas bocas e lá, né? Como é antigamente lá que os papas faziam, né? Costurava a boca dos caras. Não é nada disso, tá certo? É um método lá do Antigo Testamento. Mas, irmãos, lidar com essas pessoas e não dar oportunidade para elas, irmãos. Cuidado. Ele fala. Ele deve falar que a gente deve silenciar essas pessoas. Até que elas entendam que elas estão erradas. Se elas não entenderem, elas não vão ficar no nosso meio. Mas a igreja tem que fazer isso daqui. Existe um grupo que eu acompanho, não sei, de heresia. Vocês acompanham no Instagram? Tem um grupo só de heresias. Pega esses pastores que a gente tem aí, que estão na televisão, que estão na internet. Pega esses pastores das igrejas adventistas. Pega pastores alguns pastores de comunidade, tal. E eles fazem uma defesa apologética de todo esse ensino, pensamento, de ideias. No Instagram eu acompanho um grupo desse. Está lotado. Está lotado de pensamento assim. Cheio de teologia da prosperidade, de pensamentos, irmãos. É coisa absurda. O que eles estão inventando na igreja hoje e falando na igreja hoje. Pois é. Um que faz, o César Cavalcante faz muito bem isso aí, faz uma defesa apologética sensacional, né? Ele, o pastor Roberto Cruzinel, também fazem um programa, mas o deles eu não assisto. Muito raro, assisto algumas entrevistas que eles fazem, né, com os opositores. Mas isso é importante hoje. Não deixar esses caras, a fala deles, ficarem como verdade, gente. Ficarem como verdade principal. Tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido. Eu acho muito interessante isso aqui na igreja. É uma característica. E nós temos que tomar cuidado hoje, tá? Então vamos lá. Concluir. Conclusão. Eu vou terminar. Concluindo com um conselho para evitar todo discurso tolo, dizem, eu acho interessante. Eu peguei um outro exemplo aqui que eu acho muito legal. Existe o Monte Taurus, que é lá na Turquia, lá para aquele lado lá, da Ásia. Monte Taurus. Diz que existe um pássaro. Deixa eu falar o nome para vocês aqui, o nome do pássaro. Chama-se pássaro guindaste. Olha que interessante isso aqui. Pássaro guindaste. Diz que quando eles estão voando, eles emitem um barulho altíssimo. A boca deles, nesse processo de respiração deles, eles emitem um som altíssimo. As águias, quando ouvem, elas saem dos seus ninhos, vão lá e atacam os bichos. O que aconteceu? Então, falavam muito, despertava a águia vinha e matava. Ao longo do tempo, Robson, os pássaros guindaste mais velhos, olha, o que é a natureza, né? Eles passavam, antes de alçar voo, Sérgio, eles passavam a boca numa pedra e colocavam a pedra dentro da boca, que é para eles não fazerem o barulho durante os seus voos. Os mais jovens faziam isso. Faziam o barulho, as águias vêm e comem. Os mais velhos
aprenderam com a natureza a colocar uma pedra na boca, tampar a boca, para não fazer barulho, para eles não serem comidos pelas águias. A gente vai ficando mais velho, a gente vai pondo pedras na nossa boca, para a gente tomar cuidado, para a gente não falar coisas, para as águias não virem comer a gente. É interessante, eu achei essa história aqui muito legal, que combina aqui. Então, nós temos que tampar a boca desses faladores, tomar cuidado com os faladores, e nós também temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. E colocar uma pedra na boca de vez em quando que a gente fala demais, né? Para que a gente não fale tão alto, para que a gente não seja destruído. Tá? Muito cuidado com aquilo que fala. Fale a verdade, fale a palavra de Deus, você não vai errar. Eu não vou errar. Se nós falarmos somente a palavra de Deus, eu não vou errar, você também não vai errar. Nós não vamos errar, porque nós vamos estar ensinando toda a verdade. Então fica aqui para nós esse estudo da palavra de Deus aqui. Na próxima semana, permitindo o Senhor, eu vou falar sobre crentes ou cretenses. Crentes ou cretenses. Eu vou começar, porque o verso, ele diz assim, ó, um deles, para o profeta, disse, os cretenses. Então eu vou falar sobre crentes ou cretenses. É sobre isso que eu quero falar com vocês na semana que vem. Porque os cretenses são mentirosos, ó, os cretenses são mentirosos. Aí eu vou falar, nós somos crentes ou cretenses? É forte semana que vem. Eu não devia ter falado. Perigoso você não vir. Eu não devia ter feito a propaganda, mas Deus abençoe. Eu sei que vocês vão estar aqui. Tá bom? Deus abençoe.